A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira, como julgamento pelos pecados do mundo, e como último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro, e esse julgamento será dividido em duas partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo falaremos especificamente dos 7 selos. Em sua visão, João vê o anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro, que iniciará o julgamento no mundo. O apóstolo chora, porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. E em seguida, aqueles que cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo então começou a quebrar selo por selo, revelando seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos selos do Apocalipse. O primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu: observei quando o cordeiro abriu o primeiro livro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada como coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6:1-2. Os 4 primeiros selos são conhecidos como 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro deles abre a porta para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso, que chegará como discurso de promover a paz pelo mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. E este segundo selo, aberto por Jesus, marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Perceba que este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada, e acredito que ele representa o castigo. Ou seja, Deus fará que os adoradores da besta e o falso profeta sofram as consequências. O terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão dessa maneira: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma mão numa balança. Então ouvi que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique os azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Na cultura judaica, a cor preta significa o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo. Quando Jesus abriu o terceiro selo, perceba que ele carrega consigo uma balança, que segundo os estudiosos representa a crise econômica e a fome. Pois a balança seria um símbolo de falta de alimentos, dos preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para comprar um pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era o salário comum de um dia de trabalho. Isso quer dizer que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir pouco sustento. O quarto selo, o espírito da morte. E em seguida, o apóstolo João traz revelações
sobre a chegada do cavaleiro, o último. Ele disse: quando o cordeiro abriu o quarto selo e ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: venha, olhei, diante de mim estava um cavaleiro branco. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da fome acabe com a vida de um quarto da população da terra, e grande parte dessas pessoas infelizmente será levada para o inferno, e eles morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores, também pelos ataques dos animais selvagens, e por causa da falta de comida devorarão os seres humanos. O quinto selo, desejo de justiça. E ao ver Jesus abrir o quinto selo, João relatou: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 11. E assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que mataram seriam julgados. E eles então foram instruídos a esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. O sexto selo, grande catástrofe do universo. E a visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a terra, o sistema solar. E ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo e houve uma grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e em todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravo, quer livre, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas, e eles gritavam: as montanhas rochas caiu sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, a quem poderá suportar. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 17. A maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá com a abertura deste sexto selo. Um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes. Aterrorizará toda a população mundial. Então as pessoas terão certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente, o apóstolo João teve dificuldade para transformar em palavras tudo aquilo que seus olhos realmente viram nessa ocasião. Também a sua grandiosidade. Durante esse período assustador, o anjo mostra a João que 144 mil pessoas receberam o selo de Deus para que sejam protegidas da ira do Pai. Esses 144 mil selados pegarão as boas novas às pessoas, e muitos se converterão a Deus nos últimos dias. E o sétimo selo, as 7 trombetas. A abertura dos primeiros selos já havia deixado João maravilhado, ao mesmo tempo espantado, diante do tamanho do poder de Deus. A abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam para acontecer. Ele descreveu
Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia-noite. E viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. 4 anjos que traziam o incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar, lançou-o sobre a terra, e houve trovões, voz, relâmpago e um terremoto. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 5. A abertura do sétimo selo traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Nos mesmos dias de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão dos seus atos. Em vez disso, amaldiçoarão o Senhor por tudo o que acontecerá. Então, após esse período de silêncio, o anjo começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer, até que enfim Jesus voltará cheio de glória e poder. No livro de Apocalipse, apóstolo João teve uma visão dos fins dos tempos, em que Deus derramará sua ira como julgamentos pelos pecados do mundo. Serão 7 anos que irão começar com uma assinatura de um tratado de paz mundial proposto pelo anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz apenas para o controle social. Mas nos últimos 3 anos e meio virá um tempo de grande juízo sobre toda a terra, não somente para provar aqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo, como também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como Messias, o enviado de Deus. Talvez que você esteja se perguntando, mas pastor, por que haverá tanta destruição no fim dos tempos? O que a Bíblia diz, o Deus é amor, mas Ele também ama a justiça e a retidão. Por isso que o Senhor não deixará o pecado sem consequência. Como as pessoas desprezam o Rei, rejeitaram a seu Filho Jesus, eles passarão por esse momento de muito sofrimento. No entanto, todos terão a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e serão salvos das garrafas de Satanás. E hoje nós vamos tratar de 7 trombetas que estão descritas no Apocalipse capítulo 8, versículo 11, no livro de Apocalipse. Mas antes disso, já se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que colocar o próximo vídeo. Então vamos lá. De acordo com a Bíblia, as 7 trombetas de Apocalipse surgem quando Jesus abre o 7º selo. Vamos ver que está escrito: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta da meia-hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Você pode estar se perguntando, mas por que a trombeta? Qual o significado desse instrumento para Deus? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para avisar ao povo sempre que um evento importante de origem divina que estava prestes a acontecer. E agora que você já sabe disso, vamos ver o que aconteceu na terra cada vez que um anjo do Senhor tocava uma das 7 trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta. Assim que o primeiro anjo tocou a sua primeira trombeta, granizo e fogos misturados com sangue caíram do céu, queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas as plantas verdes existentes. E como as consequências disso, milhares de pessoas e animais perderam a sua vida, seja pelo fogo, pela violência da queda do granizo, ou pela falta de alimentos que a chuva trará. Segundo estudiosos da Bíblia, essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que afligirão a terra, para castigar o pecado dos ímpios e avisar que não pode se perseguir a igreja de Cristo, sem que haja consequências. A segunda trombeta. Logo que o segundo anjo tocou a sua trombeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações. Provavelmente tsunamis arrastaram centenas de cidades costeiras.
Isso mostra a grandeza da ira do Senhor com aqueles que não o seguem, pois acontecerão desastres naturais e econômicos, jamais vistos em toda a humanidade. Terceira trombeta. Assim que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, mais um asteroide caiu sobre a Terra, só que agora cairá sobre o continente, afetando rios e lagos, prejudicando o abastecimento de água, pois elas se tornarão amargas e muitas pessoas morrerão por causa disso. Quando essas catástrofes acontecerem, provavelmente as pessoas se revoltarão contra Deus e parecerão que será difícil se arrepender durante a grande tribulação. Como eu disse, haverá oportunidade de salvação, mas a maioria vai se voltar contra o Criador e rejeitar Jesus. A quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou a sua trombeta, um terço do sol e da lua e das estrelas foram atingidos por Deus, para que parte do dia e da noite ficassem completamente escuros, além de deixar parte da terra na escuridão. Podemos deduzir que a temperatura média do ar diminuirá e as plantações e as lavouras secarão. A fome matará pessoas em todos os lugares. Com tudo isso, Deus prova mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas, que somente aquele que se rende a Ele serão salvos do seu juízo. A quinta trombeta. Poucos antes da quinta trombeta tocar, João vê um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai, ai do que habita na terra, por causa do toque das trombetas que há este prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Ele estava querendo mostrar às pessoas que as 3 trombetas que ainda serão tocadas representarão juízos ainda piores da parte de Deus. E quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que havia caído do céu, e essa queda está relacionada à queda de Satanás. Quando Jesus disse que viu caindo do céu como relâmpago, isso significa que Satanás e seus demônios são anjos caídos que estão na terra, que têm a permissão para atacar as pessoas com suas obras malignas. Depois dessa queda, a Bíblia diz que o abismo foi aberto e dele saíram gafanhotos que invadiram a terra para perseguir, causar danos terríveis aos seres humanos durante 5 meses, deixando tão aflitos a buscarem a morte para aliviar o seu sofrimento, mas não encontrarão, pois nem mesmo a morte pode livrá-los desse tormento. Esses gafanhotos atingiram apenas os ímpios, que não tinham o selo de Deus na testa. A sexta trombeta. Após o toque da sexta trombeta, foram libertos os 4 anjos caídos que estava preso no rio Eufrates, a fim de liderar um grande número de tropas na batalha, para matar 1/3 da humanidade. Eles montam cavalos e usam couraças vermelhas e azuis e amarelas. Simboliza as pragas que infligem à humanidade fogo, fumaça e enxofre. E esse exército de 200 milhões de soldados que atravessarão o rio Eufrates para tentar destruir Israel no vale de Armagedon. Sétima trombeta. Assim que a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes do céu começaram a cantar: reino do mundo se tornou do de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram e adoraram ao Senhor. Enquanto isso, as pessoas morreram por causa da palavra de Deus e receberão os seus galardões, enquanto seus perseguidores serão destruídos. E depois disso, foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Haverá muitos relâmpagos e trovões. Pessoas no céu se alegrarão muito por saber que Jesus em breve derrotará Satanás e colocará um fim ao mal da terra, estabelecendo seu reino eterno. Agora já não há mais para arrependimento, os ímpios não poderão escapar da ira de Deus, e começará a derramar 7 taças de Apocalipse sobre eles. E mesmo depois de abertura dos 7 selos e toque dessas 7 trombetas, eu citei no vídeo, muitas pessoas não se arrependerão de seus pecados, continuarão vivendo longe da presença do Senhor. E assim, com o coração dos egípcios se endureceu, enquanto Deus usou Moisés para trazer pragas ao Egito, o coração deles também endureceu contra Deus.
Então, meu irmão, você ainda não entregou sua vida para Jesus. Não deixe isso para depois. E tempo tudo isso acontecer está cada vez mais próximo. E você não precisa passar por todas essas aflições que virão. Basta que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e obedeça sua palavra. Amém. O livro de Apocalipse mostra como serão os últimos dias antes da volta de Jesus, desde o surgimento do anticristo e seu reinado aqui na terra, até a derrota definitivamente de Satanás, julgamento de Deus e todos os homens. E se analisarmos os relatos que o apóstolo João teve enquanto esteve na ilha de Patmos, veremos que este livro, além de tratar sobre o fim dos tempos, como uma linguagem poética, também faz questão de enumerar as coisas que estão por vir, como por exemplo os 7 selos e os 4 cavaleiros, 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. E exatamente sobre essa última série de julgamentos de Deus que nós vamos falar neste vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus, para depois ver o que cada uma delas estará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, após João registra a visão que ele teve dos 7 anjos, com as 7 taças da ira de Deus. E nessa passagem que a Bíblia mostra o juízo do Senhor, por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Antes das 7 taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo de se arrependeres. Como acontece quando os anjos tocam as 7 trombetas, porém quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira. E é algo que gera muitas dúvidas nas pessoas em relação às 7 trombetas. E essas taças, basicamente, a diferença entre elas em que a trombeta avisa a Deus derramará o juízo final. As taças são cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas a destruição atingirá 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atingirá a tudo e a todos. Nos inícios do capítulo 15, João apóstolo descreve o momento em que viu o anjo segurando as taças, com as 7 pragas de Deus, que completarão a sua ira sobre a terra. E em seguida, ele menciona a primeira espécie do mar de vidro, e de todas que eles se não curvaram ao anticristo se manterem fiéis ao Senhor, cantarão louvores ao Criador. E esses são protegidos, que acontecerá no derramamento das 7 taças. E essas pessoas, se venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando Deus com o cântico de Moisés e do Cordeiro. E esse cântico de Moisés é uma referência ao cântico citado no capítulo 15, no livro de Êxodo, que fala a libertação do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência da obra de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e a sua vitória. Vamos ver como será essa canção. Grande e maravilhosa são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei das nações, que não te temerá o Senhor, que não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois teus atos de justiça se tornará manifesto. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Isso mostra que assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, os santos serão libertos da opressão desse mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. Esse cântico é muito importante para que entendamos o porquê do juízo que irá acontecer. Perceba que eles cantam: o justo e verdadeiro são os teus caminhos. Isso significa que nada do que acontecerá dali para frente será injusto. Toda a ira de Deus que derramará sobre as 7 taças correta a refletirá a justiça do Senhor. Na continuação do cântico, vemos uma pergunta muito interessante. Quem não temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão louco que, mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? A resposta você verá logo desse vídeo. E como em todo o livro de Apocalipse, essa passagem traz muitas referências aos textos do Antigo Testamento. Além de Cântico de Moisés, a própria taça são muito parecida com algumas das pragas que castigaram o Egito no passado. É por um exemplo disso. E quando o apóstolo João vê o santuário do céu se abrindo,
Esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que continha a Arca da Aliança, e era o lugar da habitação de Deus com o povo de Israel. E depois que o santuário do céu se abriu, saíram os 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, tinham cinturões de ouro e ao redor do peito, muito parecidas com as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos representam a ira do próprio Deus. E depois disso, vemos que o santuário foi tomado de fumaça, que ninguém podia entrar nele. E se cumprisse 7 pragas dos 7 anjos, isso também nos faz lembrar da passagem do Antigo Testamento, onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, de modo que ninguém podia entrar. Mas o derramamento das taças não há possibilidade de arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada e ele não irá parar até que os seus propósitos sejam alcançados. Aquele santuário está bloqueado, ou seja, ninguém terá acesso à misericórdia do Pai. Já nos capítulos 16 do livro de Apocalipse, começamos a ver o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembre-se que elas virão apenas sobre aqueles que adoraram e serviram ao anticristo. Aos santos, como vimos no capítulo 15, estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a igreja de Cristo estará ao seu lado no céu, aguardando ansiosamente pela sua volta a Cristo, e onde estabelecerá o seu governo de 1000 anos. Então vamos lá, vamos conhecer as 7 taças. A primeira taça. Após João escreveu, e então ouvi a forte a voz que vinha do santuário dizendo: 7 anjos vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas, que naquelas tinha marca da besta, e adoraram a sua imagem. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2. A primeira taça derramada sobre a terra é todos aqueles que tiveram a marca da besta, entregaram suas vidas ao anticristo, serão castigados com feridas muito dolorosas, que serão incapazes de serem curadas. Aqui, João está descrevendo da aflição do homem sem Deus, que é algo terrível e doloroso. E a segunda taça está escrito: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. E a segunda taça será derramada sobre o mar, e o mar se tornou um sangue, e morreu todo ser vivente que havia ali. E nas trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido. Aqui o mar atingido por completo. Isso mostra a destruição da natureza diante do juízo e da grandeza de Deus. A terceira taça. Durante o derramamento dessa taça acontecerá algo terrível, o que com certeza causará pavor em todos aqueles que decidiram não seguir os caminhos do Senhor. Veja o que está escrito: o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo, e o que eras, e por que julgastes essas coisas? Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Ouviu o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justo são o teu juízo. Apocalipse capítulo 16, versículo 4 e 7. E essa taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, o que se tornarão em sangue. Perceba que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e dos profetas do passado terão que beber essa água transformada em sangue. Isso mostra quando o julgamento de Deus é justo. Se você ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, verá que a abertura do 5º selo, mártires que morreram por causa de sua fé. E agora, o derramamento da terceira taça. Deus responde às suas orações e se viu daqueles que tiraram suas vidas. E por isso que o versículo 7, o anjo canta: o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E a quarta taça, derramamento da quarta taça, o juízo de Deus sobre os ímpios.
começará a ficar ainda pior. Vamos ver o que está escrito. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pela fonte do calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e glorificaram. A quarta taça vai ser derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com intenso calor. E nessas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram e agora estarão castigados por isso. Eles ignoraram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar. Mas agora todos terão que sentir o grande calor que causará na terra. E não será somente isso. Essa passagem ainda mostra que, mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependerão. E, em vez de glorificar o seu nome e clamar pela sua misericórdia, eles blasfemarão contra Deus. Você se lembra da pergunta feita no Cântico de Santos, registrado no capítulo 15, eu citei no início desse vídeo. No cântico ele diz assim: quem não me temerá e não glorificará o teu nome, o Senhor? E aqui está a resposta: o homem estará tão cego em sua perversidade, em que mesmo diante do castigo, eles blasfemará contra o Deus Todo-Poderoso. E a quinta taça, da ira de Deus, será derramada diretamente contra Satanás. Vamos ver o que está escrito. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua, blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que havia praticado. Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11. Vemos nessa passagem que a quinta taça será derramada sobre o trono da besta, que é centro do governo do anticristo. Quando a sede do poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso e as pessoas se desesperarão. E eles se sentirão abandonadas, pois o líder que estava admirado ser humilhado pelo Senhor. Porém, mais uma vez, os seguidores da besta blasfemarão contra Deus, e ao invés de se arrepender de suas obras malignas, eles morderão a língua de dor, mas encontrarão forças para declarar que são inimigos de Deus. A sexta taça, o derramamento da sexta taça da ira de Deus, descreve o Armagedon, que acontecerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirão para tentar derrotar Israel. Veja o que está escrito. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos de demônios que realizaram sinais miraculosos. Eles vão aos reis da todo mundo, e a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão da noite. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espinhos os reuniram no lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. O significado da palavra Armagedon é montanha do Megido, que fica na região de Israel. E nesse lugar que acontecerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia conta que a boca do dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta sairão 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Estes são os demônios que farão que todos os governantes da terra reúnem os seus exércitos para enfrentar os judeus em Jerusalém. Essa guerra terá o propósito de destruir o povo judeu e assim impedir a volta de Cristo. E este momento final da grande tribulação, na qual a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. E este momento em que Cristo aparecerá como ladrão à noite para livrar o seu povo e destruir o anticristo. Como o sopro de sua boca. Uma coisa interessante nessa taça da ira de Deus é que ela lembra uma passagem do Antigo Testamento e nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. De acordo com a Bíblia, o povo de Israel estava em grande sofrimento, sendo oprimido pelo rei Jabim. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, e nada se esconderam de medo, pois o poder daquele exército era desvadador. Então Deus, através de Débora, para avisar que entregaria os inimigos nas mãos do povo de Israel. E essa batalha também foi travada em Megido, o mesmo lugar de derramamento da sexta taça.
O inimigo também foi derrotado pelo próprio Senhor, assim como acontecerá quando Cristo derrotar o anticristo. Como o sopro de sua boca. A sétima taça. A última taça é a descrição detalhada de cena da maior terror da história da humanidade, também conhecido como juízo final. Veja como que a Bíblia diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Deus lembrou de si da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira, e todas as ilhas fugiram. As montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindas do céu, enorme pedra de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foram terrível. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: está feito. E esta era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou o momento em que a sua ira sobre a terra iria terminar. E o mundo então recebe a taça com o vinho do furor de Deus, mencionado em Apocalipse capítulo 14. E em seguida a grande Babilônia despedaça. O império do anticristo é destruído, e as cidades e nações são arruinadas. Todas as ilhas se deslocam, e as montanhas desaparecem, e as pedras enormes caem do céu. E em cima daqueles que não se viram ao Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para nos arrependermos de nossos pecados e recebemos Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. E só assim nós estaremos livres do juízo e da condenação eterna. Guerra, fome, sofrimento, epidemias, mortes e trevas. As profecias do livro de Apocalipse falam sobre todos os tipos de catástrofes que cairão sobre a terra. No fim dos tempos, a Bíblia diz que durante a grande tribulação, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que decidiram servir ao anticristo. No fim desse período de muito sofrimento, o anticristo reunirá todo o exército do mundo para atacar Jerusalém, pois ele sabe que o seu governo estará próximo do fim. Veja o que o profeta Zacarias diz: veja, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada ao exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 2. Isso mostra que nada vai ser comparado ao desespero que o povo judeu sofrerá com esse ataque do anticristo. Nem mesmo os anos de holocausto e da década de guerra com outros países do Oriente Médio poderão ser comparados com o sofrimento que há de vir. E quando tudo estiver perdido e não houver mais esperança, Jesus e seus santos descerão do céu para salvá-los. Vamos ver o que o profeta diz sobre esse momento. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Zacarias capítulo 14, versículo 3 e 4. Depois disso, o Senhor fará que os soldados do exército do anticristo serão consumidos por uma terrível praga, com que seus corpos, olhos e língua apodrecerão. E quando eles ainda estiverem em pé, além disso, as razões inimigas serão tomadas, para que o espírito de confusão e destruição uma às outras. Então a besta e o anticristo serão lançados no lago de fogo, para que queimarem por toda a eternidade. A Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. Como lemos agora na profecia de Zacarias, Jesus irá colocar o pé sobre o monte das oliveiras, em que dividiram em dois, e um vale será criado, e dele fluirão águas vivas para a fonte fora de Jerusalém. Agora, e o poder de Cristo sobre a terra serão tão grandes, que o profeta Zacarias ainda diz que haverá muito choro em Jerusalém, pois os israelitas vão olhar para Jesus e reconhecer que ele
verdadeiramente o Messias, que ele rejeitaram e crucificaram. Veja o que o profeta diz: eu derramei sobre a família de Davi e sobre habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graça e de súplicas. Olharão para mim aquele que transpassaram, choraram por ele como quem chora a perda de um filho único. Lamentarão amargamente por ele como que lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como que choraram em Ardade e Rimon, do vale de Megiddo. Zacarias capítulo 12, versículo 10 e 11. Em seguida, a Bíblia diz que haverá um grande luto naquela cidade. E o povo de Israel verá que, mesmo depois de ter rejeitado ou perseguido o Filho de Deus, o Senhor ainda terá misericórdia por ele e demonstrará que deseja salvá-lo. E não haverá mais mistérios nem dúvidas. A luz da verdade brilhará sobre a terra e em todos adorarão a Cristo. E isso marcará o início de uma época gloriosa, que será chamado de milênio. O Senhor fará de Jerusalém a capital do mundo, e ele levará acima das colinas os membros da Igreja de Cristo que foram arrebatados no dia que o acordo de paz proposto pelo anticristo foi assinado. Voltarão com Cristo, receberão autoridade para julgar e governar com justiça, pois eles foram testados e purificados pelo fogo. Da mesma forma que Jesus, veja o que está escrito: felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A todos aqueles que não se curvaram ao anticristo, morreram defendendo e pregando a palavra de Deus durante a grande tribulação, serão ressuscitados e governarão-se juntamente com Cristo a sua igreja. Todos estes irão trabalhar em conjunto para assegurar ao mundo crença em paz, harmonia, justiça e piedade. O milênio será um pouco de paz e harmonia. Não haverá inimizades, ninguém irá explorar o outro, ninguém vai roubar ou matar. E o governo de Jesus será exatamente como Deus pretendeu que fosse. Antes de Adão e Eva pecarem, as pessoas terão 100 anos e ainda aparecerão jovens. E nem os animais precisarão matar uns aos outros para comerem. E você deve estar se perguntando: mas pastor, qual 1000 anos acabarem bem? Porque o milênio será um período onde a paz e a justiça reinarão sobre a terra. E esse não é o objetivo final de Deus para a sua criação. Satanás foi preso, mas ainda não tinha sido destruído. Então o inimigo será solto de suas correntes por um curto período, e mais uma vez fará tudo possível para enganar as nações. Milhões o seguirão e ele criará um exército poderoso para atacar Jerusalém mais uma vez. Mas o fim de Satanás chegará. Deus enviará fogo do céu e derrotará juntamente com seus exércitos. O diabo vai finalmente ser lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o anticristo. Então será atormentado lá para sempre. Então terá o início do último ato de Deus nessa terra, o julgamento final. O apóstolo João teve a seguinte visão desse momento: depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros foram abertos, outros livros foram abertos, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. Como é bom que o milênio será um tempo de paz, justiça e alegria, onde as lágrimas, a tristeza não mais existirão. Mas as pessoas mais felizes desse período serão integrantes da noiva de Cristo, e eles terão a maior recompensa, porque eles fizeram o maior sacrifício, a de entregar a sua vida para Jesus e viver somente para Ele. Então, meu irmão, dedica hoje mesmo a fazer parte disso. Não permita que o pecado e as coisas do mundo oferecem. Toma o lugar do Senhor em seu coração
E te garanto que se escolher Senhor Jesus hoje, no futuro, durante o milênio, você será escolhido e reinar junto com Ele. E para encerrar, eu gostaria de uma oração por você. Você tem ouvido as minhas mensagens, ou você já tem até ido na igreja, tem ouvido a palavra de Deus, mas ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus. Esta é a prioridade que Deus está te dando. O meu irmão, a vida é tão curta que o tempo passa tão rápido, mas a promessa do Senhor é que, se você decidir seguir Jesus hoje, você reinará com Ele por toda a eternidade. Será a vida eterna. A Bíblia diz que a alegria nunca chegará ao fim. Então, meu irmão, feche seus olhos e ore junto comigo, entregando o seu coração a Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas, o Deus do meu Pai. O Senhor já tem tocado no coração deles, o Senhor já tem falado com muitas delas. Meu Pai, chegou o momento delas entregar a sua vida para Jesus. Eles vão confessar agora, meu Pai, com a boca que Jesus é o Salvador das suas vidas. Meu Pai, receba, meu Pai, essas orações, essas pessoas que estão clamando a Ti agora, pedindo para que Jesus entre no seu coração. Senhor, assim como o Senhor mudou a minha vida, um dia muda a vida dessas pessoas. Meu Pai, essas pessoas que estão com a vida bagunçada, a vida toda tribulada, nada dá certo, porque até agora se viram como caminhos. Eles se viram o inimigo, mas agora eles vão para o outro lado do vencedor. Meu Pai, tem misericórdia. Meu Pai, derrama a Tua graça, traz salvação, libertação, cura, Jesus. Derrama do Teu poder sobre essas pessoas que agora estão acamadas. Agora estão presos no corpo cheio de enfermidade, cheio de doenças. Jesus, cura essas pessoas. Eu declaro a cura do Senhor, eu declaro a salvação, a libertação. Eu creio, Senhor, que o Senhor será derramado do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua graça. O Senhor escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia da sua família, que mais pessoas venham se converter através da sua vida. Que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus, entra nessa casa, entra nessa família, muda essa história, tira, Jesus, toda a maldição. Porque a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo, já não há condenação, já não há nada que pode trazer derrota, vergonha, humilhação, mas o que o Senhor mude a vida, meu Pai, que a partir de hoje essa pessoa venha caminhar com o Senhor em toda a vida da vida delas, custe o que custar, ainda que o inimigo se levante, ainda que lutas serão terríveis, o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor fortaleça essa pessoa para que ele seja fiel até o fim. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ô meu irmão, creia que a Bíblia diz que a salvação é pela fé em Jesus e não por obras. Por aí, quem ninguém merece, ninguém tem condição de chegar no céu e dizer: Senhor, eu estou aqui porque mereço. Não, ninguém pode fazer isso porque merece, porque todos nós somos pecadores. Mas se entregou sua vida para Jesus, o sangue que dele tem te purificado e te perdoa. Enquanto Deus olha para você, Ele enxerga a obra de Jesus na sua vida.